Então eu tenho que ficar alegre pelo pai que eu tive, por todas as coisas boas que com ele aprendi. Quem me dera que ele fosse eterno, mas eu sei que ninguém é eterno. Então fica assim aquela tristeza da saudade. Mas eu não vou ficar me abatendo, porque essa é a via natural. Essa é a via natural. A vida segue-se dessa maneira. Então essa foi a maneira como eu me relacionei com o episódio difícil da minha vida. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que elas quase que morrem junto, né? Morrem junto com o ente que se foi. Tem pessoas que estão aí trabalhando, respirando, mas estão mortas por dentro. Morreram junto com alguém que se foi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui trazendo a segunda abordagem desse tema que é tão importante, que é tão interessante, lidando com o sofrimento. E nós queremos, nessa segunda abordagem, falar algo que é extremamente importante. Muitas pessoas culpam a Deus pelo sofrimento. Então o nosso tema é: Deus não é o culpado pelo sofrimento. A gente tem que parar para pensar e entender o seguinte: a maior parte do sofrimento que acontece na humanidade, ela vem da consequência das ações humanas. Vamos parar para pensar, por exemplo, uma pessoa que se feriu em um acidente, uma pessoa que no acidente de carro perdeu um membro do corpo, ou até mesmo veio a óbito e gerou sofrimento para os familiares. Para pensar que se aconteceu um acidente é porque alguém negligenciou, negligenciou alguma coisa, né? Alguém foi inconsequente, na verdade, e produziu sofrimento, produziu aflição, produziu dor em alguém. Então não foi Deus. Não é uma questão de Deus permitir ou não permitir. Houve uma ação humana que resultou no sofrimento de alguém. Por imperícia, por imprudência. Né? Veja que as doenças mais comuns hoje que afetam a humanidade, elas são resultados de todo um hábito. O nosso hábito, a gente às vezes não tem os hábitos mais adequados de vida, né? O que nós comemos, né? Os nossos hábitos de modo geral. E o que vai acontecer? No futuro nós vamos estar sofrendo as consequências desses nossos maus hábitos. Deus tem o que a ver com isso? Absolutamente nada. Então a gente vai chegando à conclusão de que o sofrimento, ele na maioria das vezes está relacionado com a ação do homem, com as decisões, com as omissões, com o comportamento, com aquilo que nós fazemos. Então é sempre o homem que está ali como um agente das aflições e dos males que acontecem na humanidade. Mesmo que ele não tenha a intenção de causar o mal, mas ele está ali como um agente causador desse mal. Então nós mesmos, eu, você, às vezes sem a intenção, às vezes sem percebermos, a gente está causando mal a alguém, está gerando aflição para alguém. E às vezes temos toda a intenção, a melhor das intenções de fazer o bem, e com a melhor das intenções de beneficiar, estamos causando mal a alguém. Então é por isso que nós temos que refletir muito sobre nossas decisões, sobre o nosso comportamento, porque resultarão em coisas boas ou ruins, a curto, médio e longo prazo. Não podemos viver pensando apenas no agora, no que eu quero agora, no que me dá prazer agora, no que eu estou com vontade agora. Mas temos que pensar a curto, médio e longo prazo. E isso é interessante, nós vamos encontrar isso lá no início de tudo. Vamos encontrar isso ainda lá, né, em Adão e Eva. Na verdade, não é nem Adão e Eva, mas seus filhos. Nós conhecemos a história de Caim. Caim, ele mata Abel. E por que Caim mata Abel? Bom, Caim mata Abel porque ambos trouxeram uma oferta ao Senhor, mas Deus aceita Abel e sua oferta, mas Deus não aceita Caim com sua oferta. Deus, na verdade, não estava rejeitando a oferta de Caim. Deus estava rejeitando o próprio Caim, porque Caim tinha um comportamento ruim. E quando Caim percebe que não foi aceito, ele fica com raiva, ele fica irado. Ele tem vontade de matar o seu próprio irmão. Deus, ele vem intervir, mas não impedir. Então Deus vai falar para Caim. Aliás, vamos ler esse texto, que é interessante. Vamos ler esse texto aqui, ó, está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículos 5 ao 7. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então Deus está falando para Caim o seguinte: Caim, se você se comportasse da maneira correta, se você fizesse as coisas da maneira certa, você também seria aceito como foi seu irmão, mas ainda há tempo para você. Se você decidir se comportar da maneira correta, fazer as coisas certas, você também vai ser aceito. E outra, Caim,
Cuidado, porque o pecado está batendo a porta aí, ó, querendo te dominar. O pecado quer dominar a tua vida. Se você der vazão ao pecado, se você fizer aquilo que o teu coração te impulsiona a fazer, você vai ser escravo do pecado. E Deus está falando para Caim o seguinte: você deve dominar o pecado. Você deve dominar o mal e não permitir que o mal te domine. Então Deus está indicando para Caim o que ele precisa fazer. Mas o que Caim faz? Caim mata seu irmão. E matando seu irmão, ele gera sofrimento para o seu próprio irmão, ele gera sofrimento para seus pais, para Adão e Eva. Então imagine Adão e Eva falando: ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ah, Deus, por que... Porque nós temos essa tendência. Você, nós temos a tendência de falar: Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor não interviu? Mas Deus não tinha nada a ver com a história. Caim mata seu irmão e gera sofrimento. E nos arrasta também, arrasta toda a humanidade para esse sofrimento. Mas Deus falou: Caim, você não pode se comportar dessa maneira. Domine o teu desejo, domine o que você está querendo fazer. Quantas vezes nós não dominamos os nossos instintos, os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos desejos? Só pensamos no agora, no hoje, não pensamos nas consequências, não pensamos no futuro. E com isso, nós vamos gerando sofrimento não só para nós mesmos, como também para as outras pessoas. Veja que não foi só Abel a vítima dessa história. Adão e Eva também, porque perderam o filho, sofreram amargamente. Não apenas pela perda do filho, mas por ver o outro filho matando o irmão. Então, muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente quer, com o que a gente deseja, com o que o nosso coração está nos mandando fazer, porque isso vai gerar consequência. A gente vai compreendendo o seguinte: a gente, com essa tendência de culpar Deus por todo o mal que acontece no mundo, a gente vai se esquecendo, primeiro, que nós temos um livre-arbítrio, nós temos uma liberdade de escolha, como aconteceu com Caim. Você vê que Deus fala para Caim: olha, Caim, você não deve se comportar, cuidado com o teu coração, cuidado com o que você está sentindo vontade de fazer. Você não deve se comportar dessa maneira. E Caim escolheu fazer a coisa errada. E de lá para cá, todos nós somos assim. Todos nós temos as possibilidades de decidir o que é bom e o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Às vezes, a gente não sabe que o que estamos escolhendo é ruim, mas as nossas escolhas vão gerar consequências para nós e para as demais pessoas. E a gente vai querendo viver da nossa maneira, com as nossas escolhas, tendo liberdade para escolher, tendo liberdade para fazer o que a gente bem entende, mas a gente quer depois colocar a culpa em Deus pelas tragédias que acontecem. Um prédio desaba, algumas pessoas se ferem, outras morrem. Ora, por que aquele prédio desabou? Houve ali alguma ação humana que gerou, ou omissão, né, humana, que gerou o desabamento daquele prédio e gerou sofrimento. Então o homem está sempre no centro dos sofrimentos que acontecem. Até mesmo algumas catástrofes naturais têm, de certa forma, a influência. Então imagine, uma pessoa mora numa encosta onde não deveria construir uma casa. A encosta desaba porque período de chuva, muita chuva infiltrando ali o terreno. Cai sobre a casa, mata alguém. É triste, porque às vezes a pessoa não tinha, se ela pudesse escolher, ela não escolheria morar ali. Ela moraria em outro local. Mesmo assim, não se exclui a ação humana, a escolha humana. Então, geralmente, o homem, ele produz o seu próprio sofrimento. Quando eu digo o seu próprio sofrimento, eu digo assim: o homem, o ser humano, produz o sofrimento que aflige o ser humano. E se nós imaginássemos que Deus tivesse a obrigação de ficar aparando os nossos erros, interferindo o tempo todo para que o mal não acontecesse no mundo, para pensar. Né? Se nós temos a escolha de decidir, se Deus tivesse a obrigação de eliminar o mal do mundo, se nós, seres humanos, somos produtores do mal, produzimos coisas ruins, e se Deus tivesse a obrigação de eliminar o mal do mundo, então Deus eliminaria o homem. Deus se obrigaria a eliminar o próprio homem, porque o homem é agente do mal, porque o homem causa sofrimento aos seus pares. E a gente achando que Deus tem que interferir o tempo todo. Não, Deus fez o mundo, Deus nos colocou nesse mundo para vivermos nesse mundo, e nos deu liberdade. E a nossa vida, ela segue um dinamismo próprio. E esse dinamismo, ele vai gerar tanto sofrimento, como também vai gerar excelentes oportunidades, momentos maravilhosos, coisas incríveis, momentos felizes para vivermos. E essa é a dinâmica da vida. Esse é o dinamismo da vida. Aí o que nós aprendemos? Que precisamos viver
diligentemente, viver da melhor maneira possível, refletir sobre nossas decisões, decidir sobre a maneira como nós vivemos, nossos hábitos, de maneira que a gente produza o menor sofrimento a nós mesmos, aos nossos filhos, netos que virão, bisnetos que um dia nascerão, aos nossos vizinhos, à coletividade, né, à posteridade, viver de maneira diligente. Principalmente aprendendo com os nossos erros. Então, se eu me comporto e gero um mal, eu devo falar, bom, não posso me comportar mais dessa maneira, ou parecido com isso. Há um provérbio chinês que diz que o burro nunca aprende. O inteligente aprende com as suas experiências, mas o sábio, ele aprende com as experiências dos outros. Esse é o caminho da sabedoria. Ora, tem pessoas que ficam repercutindo o erro de seus pais. Então, eles têm exemplos ruins em casa, e em vez de eles falarem, olha, o meu pai é um exemplo daquilo que eu não devo fazer. Olha, esse comportamento da minha mãe é um exemplo daquilo que eu não devo fazer. Em vez de pensar assim, não. As pessoas não refletem sobre nada e vão, né, repetindo os erros, né, repetindo os erros dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Então precisamos aprender, quando a gente vê uma pessoa errando e sofrendo porque errou, opa, é isso que eu não quero para a minha vida. Já sei como eu não devo me comportar. E não seguir o erro dos outros. Outra coisa também importante que a gente precisa estar refletindo é que o sofrimento ele é relativo, na verdade. Para pensar. Nem todas as pessoas reagem da mesma maneira a um mal. As pessoas não reagem da mesma maneira a um mal causado. Ele é relativo. Cada pessoa, né, ela tem o seu grau de dor, de aflição, de sofrimento, a maneira como ela reage, a maneira como ela suporta, a maneira como ela lida com o sofrimento. Isso é diferente para cada pessoa. Umas resistem, né, mais, outras já não têm tanta resistência. Mas se o sofrimento ele é relativo, ele não é algo absoluto, isso significa que a gente pode aprender a lidar com ele. Se ele não é absoluto, então a gente pode lidar com ele de maneira diferente. A gente precisa trabalhar, fortalecer a nossa alma, fortalecer as nossas emoções para aprendermos a lidar melhor com o sofrimento. Um exemplo disso, quando eu perdi meu pai, isso foi em 2012, meu pai faleceu aos 87 anos de idade. É óbvio, é claro, que quem nos dera, né, todos nós, né, desejamos que nossos pais fossem eternos. Só que quando meu pai ele faleceu, ora, por que eu não fiquei abatido, por que eu não sofri tanto? Primeiro, porque sim, eu fui um privilegiado de ter tido o pai que eu tive. Então ficaram as excelentes memórias, lembranças maravilhosas, o exemplo de caráter, de homem de bem que ele foi. E quando eu via que ele tinha vivido 87 anos, ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu a sua tarefa. Deus o levou para si, Deus o recolheu em uma boa idade. E está nos braços do Senhor. Então eu tenho que ficar alegre pelo pai que eu tive, por todas as coisas boas que com ele aprendi. Quem me dera que ele fosse eterno, mas eu sei que ninguém é eterno. Então, fica assim aquela tristeza da saudade. Mas eu não vou ficar me abatendo, porque essa é a via natural. Essa é a via natural. A vida segue-se dessa maneira. Então, essa foi a maneira como eu me relacionei com o episódio difícil da minha vida. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que elas quase que morrem junto, né? Morrem junto com o ente que se foi. Tem pessoas que estão aí trabalhando, respirando, mas estão mortas por dentro. Morreram junto com alguém que se foi. Tem pessoas que não se preparam para as perdas da vida. Quando nós nos preparamos para as perdas da vida, quando nós entendemos, né, como as coisas funcionam, né, e quando a gente encara isso de frente, a gente sofre menos. Tem pessoas que falam assim, não me fala de morte não. Não me fala que um dia minha mãe vai morrer, que meu pai vai morrer, não me fala... Tem pessoas que não querem sequer ouvir falar da realidade da vida, de como a vida funciona. Essas pessoas vão sofrer muito, porque o tempo todo elas não encaram a vida como ela é. E elas vão sofrer mais, não tenha dúvida disso. E por fim temos que compreender que apesar dessa liberdade de escolha que Deus nos dá, né, de livre-arbítrio, Deus ele nos indica o caminho da felicidade, o caminho para não sofrermos. Assim como Deus indicou para Caim, ele indica para nós também o caminho
para não sofrermos. Vamos ler isso aqui. Eu quero que você leia comigo esse texto bíblico aqui. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, vai dizer assim, ó: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura, a longevidade dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar, dando ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para que você viva e tenha longevidade. Deus nos indica o caminho. Quando a gente vive na presença de Deus, quando a gente dá ouvidos aos conselhos de Deus, quando a gente faz aquilo que agrada a Deus, porque muitos dos conselhos de Deus é para o nosso bem. Assim como nós, os pais, né, a gente chama a atenção dos nossos filhos, ou a gente exige algo dos nossos filhos, ou proibimos alguma coisa aos nossos filhos, é para o bem deles. Eles não entendem isso, mas é para o bem deles. E às vezes a gente também não quer ouvir, né, os conselhos de Deus, que são para o nosso bem. Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para você. Então escolhe a vida. Deus está falando, olha, a bênção e a maldição estão diante de você. A vida e a morte, eu proponho, está diante de vocês aí. Então Deus fala, olha, eu aconselho que você escolha a vida, que você escolha a bênção, que você viva, que você dê ouvidos à voz do Senhor, que você faça a vontade de Deus, para que você viva, você e a tua descendência, você e a tua posteridade, ok? Então, entendemos que Deus não é o culpado do nosso sofrimento, o ser humano é o grande causador das aflições. Se o sofrimento fosse retirado do mundo, precisaria retirar o homem do mundo. Então temos que viver, lidar com tudo isso, precisamos refletir, aprendendo com os nossos erros e com o erro das outras pessoas, procurar viver sem repercutir maldade e sofrimento na vida das pessoas, ok? Viver da melhor maneira possível, ok? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que se você está sofrendo agora por alguma coisa que aconteceu, não importa se foi a consequência de um erro teu, se foi a consequência do erro de outra pessoa, se foi uma fatalidade da vida, que Deus te fortaleça, que Deus te dê força para que você se levante, levante a cabeça, se levante do chão e que você possa dar prosseguimento à tua vida, porque há muito ainda para realizar, há muito ainda para você fazer. Você é uma pessoa amada por Deus apesar de tudo. Deus te ama e Deus quer que você viva com alegria e que você realize muita coisa ainda na tua vida, ok? Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz de Deus. E é isso aí, pessoal.